Dia para quem eu não cumprimentei, que Deus te abençoe. Nós não temos a projeção, não precisa se preocupar com isso que eu vou falar. Vocês sim. Eu queria que você reservasse na sua agenda, se você puder, dia 28 de março. 28 de março é um sábado, é o último sábado de março, e nós vamos celebrar um ano de igreja. O nosso aniversário, na verdade, é 14 de janeiro. Mas 12 de janeiro, é isso que eu disse, 12 de janeiro, meu nome é Jefferson, então CPF, então 12 de janeiro, só que 12 de janeiro é uma data complicada, você faz aniversário em janeiro, você sabe o que eu estou dizendo, né? Todo mundo viajando, toda aquela coisa toda. Então a gente vai fazer dia 28 de março, é um sábado, nós vamos fazer lá no Espaço Santa Eufrásia, bem na entrada ali de Santa Branca, é um lugar bom, o acesso é bom, a gente já esteve lá o ano passado, né? A gente já esteve lá o ano passado e a gente vai passar um dia lá, tá bom? Churrasco, lembrando as crianças que a gente repete a mesma coisa que a gente fez o ano passado, filhos brincando do que os pais brincavam quando era criança, né? Então vai ter pipa, vai ter peão, vai ter cabo de guerra, vai ter essas coisas lá, tá bom? Então a criançada gostou muito da última vez, a gente vai fazer corrida de saco, aquela coisa toda, né? Então vai ser dia 28 de março, então reserva, e nessa data a gente vai ter batismo, tá bom? E aí você quer se batizar, você fala com a gente, por favor, que dá tempo ainda da gente ter um intensivo aí contigo, tá bom? A grande parte da igreja está lá no acampamento, lá no sítio do Espaço do Leleco, lá em Taubaté, então está um tempo muito bom lá. Eu e Jussara viemos ontem à noite para conseguir acordar e chegar para o culto, né? O pessoal está aproveitando bastante, algumas pessoas vieram também para ajudar, então tem sido um tempo muito bom ali, né? Que Deus possa abençoá-los, eles vão até terça-feira, tá joia? Então eles estão lá e tá sendo muito bom lá, tá joia? Hoje é a última mensagem no livro de Filemão e nós vamos estudar hoje do verso 17 ao verso 25 da carta de Paulo a Filemão. Se é a sua primeira vez ouvindo essa palavra, esse livro Filemão, eu queria só rapidamente aqui dar um contexto para você que já ouviu isso, por favor, tenha paciência, tá joia? Só para os irmãos que estão chegando poder estar na mesma página que a gente, tá bom? É uma carta curta, de 25 versículos, que fala sobre a reconciliação de duas pessoas. O título Filemão, o nome Filemão é o nome dado a um homem que a igreja de Colossos, o livro de Colossenses na Bíblia, é da cidade de Colossos. Esse irmão, chamado Filemão, era um homem muito rico naquela época, e a igreja de Colossos se reunia na casa dele, possivelmente porque era a casa maior que tinha na época, tinha mais espaço. E um irmão chamado Arquipo, está lá no verso 3 de Filemão, Arquipo era o pastor daquela igreja, né? Na verdade, essa igreja foi fundada por duas pessoas, um homem chamado Epáfras e o próprio Paulo. Então Paulo fica naquela igreja, que narra, o texto de Atos vai narrar isso, e Paulo sai dali e está agora em Roma. Nesse momento do texto, ele está lá em Roma. E ele está preso em Roma, numa prisão domiciliar. E de alguma maneira que nós não sabemos, o texto não nos oferece essa informação. Nós não sabemos isso. Onésimo se encontra com Paulo nessa prisão domiciliar em Roma. Só que de Colossos, aonde está acontecendo o que aconteceu em Filemão, até Roma, dá 1000 quilômetros. Onésimo é um escravo que roubou Filemão. Ele rouba Filemão. Ele rouba e foge. E agora ele encontra Paulo lá em Roma. E quando ele encontrou Paulo, ele falou sobre o que aconteceu com ele. Possivelmente ele se converte e ele quer botar as coisas do passado em ordem. Ele quer organizar. Ele quer, olha, eu prejudiquei tal pessoa, e agora eu conheci Jesus, e agora a minha visão é outra de vida, e eu preciso acertar essa situação aqui. E Paulo falou, é isso aí, Filemão.
É isso aí, Onésimo, vamos acertar essa situação. Então faça o seguinte, volte lá para acertar essa situação. E aí, Paulo escreve a carta de Filemão. O que é a carta de Filemão? Paulo solicitando a Filemão que perdoasse Onésimo pelo roubo. É isso que ele está dizendo. Tá joia? Então a gente tem esses 25 versículos que vai narrar essa reconciliação, esse pedido de reconciliação depois que eles creram em Jesus como seu Salvador. Então, a grande tese do versículo 17 ao versículo 25, a grande tese é essa. Se você não decorar nada, que é bem possível, tá bom? A grande tese do verso 17 ao verso 25 é isso. Você nunca deve desistir de ver o poder do Evangelho prevalecendo na vida das pessoas. Amém? Estão comigo? Tá? Está arrependido de estar aqui hoje cedo? Não, né? Então fale comigo. Vamos lá, vamos lá. É para você falar. 1, 2, 3, já. Claro isso na sua mente? Claro? Claro. Por quê? Porque o Evangelho mudou você. Então ele pode mudar um parente seu. Amém? Ele pode mudar um colega de trabalho. Ele pode mudar o mundo inteiro. Tá joia? Se você acha que o homem tem poder de mudar sozinho, é só você olhar para o cenário político brasileiro. Entendeu? É só você olhar. O homem não tem condição. Quem muda o homem é o poder de Deus, o poder do Evangelho. Então é isso que Paulo vai dizer. Agora imagine a seguinte cena. Vamos supor que você e eu fomos promovidos às mansões celestiais. Foi para o céu, morreu. É isso que eu estou dizendo. Tá? E credo, pastor, calma, relaxa. Tá bom? É só uma suposição. E a gente chega no céu, na Rua de Ouro, e a gente está lá na Rua de Ouro, Rua São João Batista de Ouro, número... No céu não vai ter número 666 de casa, né? Então, número 333 das Mansões Celestiais. Meio besta, né? Aí você chega lá, você encontra essas pessoas. Eu estou no lugar errado, né? Acho que eu vim para o inferno. Não é verdade? Você chega lá e fala, Marcos, o que você está fazendo aqui? Né? Você continua, até no céu você tem esse bigode? Né? Lene, o que você está fazendo aqui? Mussolini, o que você está fazendo aqui? Imagina esse negócio. Imagina essa cena. Pastor, você está dizendo que eles vão... Eu queria colocar outros. O meu desejo era colocar outros. Mas como a gente vive uma ditadura, então eu quero me preservar um pouquinho. Eu acabei de sair de uma cirurgia cardíaca, né? Não quero me meter em outra confusão tão cedo, tá? Eu vou deixar para gastar meu bônus com coisas mais estratégicas, né? Então, olha só, imagina você chegar num lugar desse. Agora, cá entre nós, e se no último segundo de vida de Mussolini, ele se arrepende e entrega a vida a Jesus como Salvador? Você já parou para pensar nisso? Credo, pastor. Eu bati duas, tá? Credo, pastor. Sim, isso é um fato. Talvez, eu não sei de Mussolini, não sei de Stalin, não sei dessa turma aí, né? Essa turma eu não sei. Mas, por exemplo, quando Jesus estava na cruz, teve um cara lá que não era boa pinta e que ele se arrependeu, correto? E aí o Senhor Jesus falou o que para ele? O que o Senhor Jesus falou para ele? Hoje não é justo. Quem sou eu e você para falar que não é justo? Você está entendendo? Você está entendendo? Porque qual a diferença daquele ladrão para mim? Que a graça do Senhor me alcançou antes. Dá para entender? Que a graça do Senhor me alcançou antes. Que o Espírito Santo me convenceu antes do pecado, da justiça e do juízo. Foi isso que aconteceu. Agora, nós precisamos entender que a gente não pode desistir de ver o Evangelho transformando a vida das pessoas. A gente não pode desistir. E aí paira sobre nós um grande problema. Qual o problema? O problema de convicção. Deixa eu abrir um parênteses e dizer assim, sabe por que eu sou cristão?
Porque o cristianismo, e você não precisa concordar comigo agora no que eu estou dizendo, tá bom? Mas pensa. Sabe por que eu sou cristão evangélico? Porque o cristianismo é abre aspas, eu não gosto dessa palavra, mas não tenho outra para usar, é a religião que para mim é mais racional. Explica muita coisa para mim, muita coisa. O Norman Geisler tem um livro que significa o seguinte: não tenho fé suficiente para ser um ateu. Não tenho, porque para você ser um ateu, você tem que ter muita fé para crer. O cristianismo é racional para mim. Ele explica muita coisa para mim. Ele elucida muita coisa. A menor crise que eu tenho para crer em Deus é no cristianismo. É no cristianismo. É a menor crise que eu tenho. Então, olha só. A gente não pode perder, porque diz por aí, tem um senso comum por aí que crente é ignorante. E tem muito crente que é ignorante também. Semana retrasada alguém falou assim para mim: ah, pastor, posso pular carnaval? Eu falei: pode, claro que você pode. Eu falei: quanto tempo de crente você tem? Ele falou: eu tenho 10 anos. Eu falei: toma vergonha na cara. Você não tem vergonha na cara, não? Você me pergunta esse tipo de coisa? Credo, pastor, não precisa ser grosso. Não é grosso. É com quem tem a limitação que você está demonstrando, não é possível um negócio desse. Não é possível um negócio desse que você vai se envolver numa festa que é metido com macumba. Você vai se meter numa festa, por exemplo, no Rio de Janeiro, que os contraventores subsidiaram aquilo desde o primeiro momento. Agora é outro tipo de bandido que dá dinheiro para aquele povo. Mas os bandidos continuam dando dinheiro. Você vai concordar com um negócio desse? Então a gente não pode perder a perspectiva de ver o evangelho mudando a vida das pessoas. Ah, pastor, mas eu curto. Curtir o quê? Curtir o corpo do outro? Curtir o corpo do outro? E a partir da terceira cachaça você já não sabe o que está tomando? E vai tomar muito metanol no meio desse negócio? Você quer ver o resultado do carnaval? Deixa eu dar um exemplo simples. Eu pastorei numa cidade aqui 26 anos. Vai daqui 9 meses na Santa Casa de Misericórdia e você vai ver o resultado disso. Vai lá. Quem trabalha com saúde aqui sabe o que eu estou falando. Então a gente não pode perder de ver o poder do evangelho mudando a vida das pessoas. A gente não pode perder isso. Você não precisa ficar comigo, fechar comigo. Mas daqui 9 meses você vai lá na porta da Santa Casa e você vai ver o tanto de adolescente grávida esperando para ter atendimento. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Agora deixa eu dizer para você. Tem 2 grupos. Tem um grupo que está por aí oferecendo o seu corpo e tem um grupo que está de igrejas em retiros buscando a presença de Deus. Quem está curtindo a vida? Quem está buscando a Deus. Só que sabe qual é o problema? Está cheio de crente por aí que no fundo está assim, não. Porque nós temos uma crise de convicção. A gente, na verdade, não crê naquilo que a gente diz crer. A gente não crê naquilo que a gente tem que crer. Vamos fazer um exercício simples aqui. Você que tem filho pequeno, hoje, nessa data, você queria ver os seus filhos num retiro ou na rua? A notícia ruim não vai chegar na casa. Estão entendendo? O evangelho transforma as pessoas. E nós precisamos crer nesse negócio. A partir disso, a gente precisa começar definindo aqui o que é o evangelho. O que é o evangelho? Vamos lá. Vamos usar Paulo aqui para trazer luz para nós. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim, se você puder ler comigo, vamos lá. Não vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então Paulo vai dizer assim, eu não me envergonho do evangelho, eu não tenho crise de convicção, eu creio. Eu creio no quê? Eu creio que Jesus é meu Salvador, amém? Eu creio que Jesus é meu Salvador. Eu creio que não é o pastor que me leva para o céu, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas está cheio de pastor por aí que é o pedágio. Cheio de religião por aí que é o pedágio. Não é o pastor que te leva para o céu. Não é a igreja fulana de Beltrano que te leva para o céu. Quem abre o caminho a Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá ok? Conversando com uma pessoa, ela estava em crise porque ela saiu de uma igreja e o pastor amaldiçoou ela. Eu disse para ela, praga de pastor não pega. Pode ficar tranquilo.
Mas você me garante? Te garanto, não pega, não pega. Porque se o cara é pastor e ele te jogou uma praga, ele é um fake. Porque pastor cuida, pastor não joga praga, amém? Estão comigo? Estão comigo? Estão comigo? Então, não tem esse negócio de jogar praga, Pode jogar praga. Meu irmão, deixa eu dizer, você pode jogar praga em mim o tanto que você quiser. Eu sou selado pelo Espírito Santo, não vai pegar nada, amém? Não vai pegar nada. Você pode jogar praga. E o pastor, não sei o quê. Pastor, você teve infarto, você está com um pecado oculto. Que não pode vir, não tem praga não. Sabe por quê? Porque nós somos selados pelo Espírito Santo. É o evangelho do Senhor sobre nós. Você não vai ficar menosprezando a religião dos outros porque você é selado pelo Espírito Santo. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Eu tenho um grande colega, que eu aluguei um terreno para a minha empresa e no terreno dele tinha um centro de macumba. E ele falou assim, você é pastor, metade do terreno é meu e metade é seu. Tem problema, parede e meia, teu centro de macumba? Eu falei, não tem problema. Eu falei, só que tem um problema, eu vou orar para esse trem fechar. Deixa eu resumir a história para você aqui. Esse colega morreu. Ele faleceu. Quem que foi fazer o culto fúnebre dele? Você está entendendo? Toda a família é metida com? E dá braba. E o afilhado dele disse para mim assim, você iria fazer o culto? Eu falei, claro que eu vou. Claro que eu vou. Quando eu cheguei lá, aquele monte de gente com roupa diferente. Eu falei, Deus, o sangue de Jesus tem poder e vamos que vamos. Você está entendendo? Você não precisa atacar as pessoas. Você não precisa ofender a religião das pessoas. Precisa respeitar a crença das pessoas. Mas eu tenho uma convicção. E qual a convicção? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Um dia desses fizeram uma campanha entre nós batistas de um pastor na cidade de Mariana que deu um piti nele, ele destruiu os santos de uma casa de uma devota. E estavam fazendo uma campanha para pagar advogado para ele. E ligaram para mim para eu ajudar financeiramente. Eu falei, não, ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso. Eu não vou dar um centavo para ele. Sabe por quê? Isso é falta de respeito. Nós temos a nossa convicção, mas nós precisamos respeitar as pessoas. Nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus, mas nós não temos direito de ficar difamando as pessoas. Precisamos respeitar. Porque quando a gente respeita, é uma proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus andou quebrando no meio dos crentes, mas no meio dos incrédulos ele curou. No meio dos crentes ele andou quebrando, mas no meio dos incrédulos o que ele fez? Respeitou as pessoas. Respeitou as pessoas. Então, o que é esse evangelho? Vamos lá. Romanos capítulo 1, verso de 1 a 4, diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho, o qual foi prometido por ele antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras, acerca do seu filho, como homem era descendente de Davi, que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. E o que é esse evangelho que Paulo fala a última palavra ali? O que é esse evangelho? Jesus Cristo. O que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, assim, a gente precisa respeitar quem tem visão diferente de nós. A gente precisa respeitar. Por que é o Evangelho? É Jesus? É Jesus Cristo. Quando você for entrar no céu, eu vou usar essa paráfrase aqui. Quando você for entrar no céu, Deus não vai estar lá para isso, é só uma paráfrase, tá bom? Deus não vai falar assim, você é pentecostal ou tradicional? Você levantava a mão ou ficava com a mão baixa no louvor? Você orava em pé ou de joelho? Já viu essas coisas? Não vai. Qual é a condição de entrar no céu? Qual é a condição de entrar no céu? Qual é a condição de entrar no céu? Jesus? Jesus Cristo. Então a minha igreja não é melhor que a sua. A sua não é melhor que a minha. Você entende como o diabo está distraindo a gente? Você entende? As distrações de Satanás. Então a gente fica brigando por coisa que não pode brigar. Porque o que importa? É a proclamação de quem? Jesus Cristo.
Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus. Paulo está dizendo, o que é o Evangelho? O Evangelho foi prometido. O Evangelho foi cumprido nos profetas. E ele vai dizer agora, o que é o Evangelho? É Jesus Cristo. E meu irmão, deixa eu dizer para você. Você pode crer um monte de coisa, mas se você não crê em Jesus Cristo, não está resolvida a sua vida. Você pode ser ignorante de um monte de coisa, mas se você crê em Jesus Cristo, a sua vida está resolvida. É simples. O Evangelho é simples. O Evangelho é que crer em Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Já viu esse jargão por aí? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que alguém que faz pós-doc entende, é alguém que nunca foi na escola entende, é alguém que é muito rico entende, é alguém que é muito pobre, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho o que é? É a igreja visível? É a igreja Assembleia de Deus? É a igreja presbiteriana? É a igreja não sei o quê? Não é essa placa de igreja. O Evangelho é a Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Fui na sua igreja, não gostei, quero uma... Está tudo certo, você crê em Jesus? Crê. Amém. Amém. Eu quero uma igreja daquela que amarra cachorro com linguiça na porta, que não sei o quê, não sei o quê. Já viu esses negócios? Está tudo certo, meu irmão. Está tudo certo. Você crê em Jesus? Crê. Amém. Louvado seja Deus. É isso que você tem que fazer. Mas tenha certeza que você entregou a vida a Jesus Cristo. Tenha certeza que você entregou. É isso que Paulo está dizendo. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo, as boas novas da obra de Jesus, é a fonte de amor transformador. E agora, a gente precisa entender que quando a gente crê em Jesus, tem algumas evidências. Tem algumas evidências. Se você pega foto dos meus filhos quando eu era criança e depois de adulto, tem assim algumas semelhanças com os pais. Tem algumas evidências de filiação. Quando a gente fala que a gente crê em Jesus, tem algumas evidências dessa filiação. Tem algumas coisas que precisam estar claro em nós. Por exemplo, nós entendemos que o Evangelho promove perdão e reconciliação. Diga comigo, o Evangelho promove perdão e reconciliação. Não cabe bem para o cristão estar brigado. Não cabe bem. Não cabe bem. Sabe assim, eu sei que não acontece com você, acontece só comigo. Você briga com a sua mulher. Só acontece comigo, você não briga. E fica um clima assim. Enquanto você não acerta aquele negócio, não é ruim? Não é ruim? Um dia eu estava no culto aqui, comecei a pregar, e eu percebi que tinha uma pedrinha no meu sapato. E como é que eu vou parar a mensagem para tirar a pedra do sapato? Eu fiquei o culto todo, o quê? É que ele ficou incomodando. Acabou o culto, eu corri ali e tirei a pedrinha. A pedrinha desse tamanhozinho. Incomodando. Essas pedras que a gente tem que tirar. Então, o Evangelho, ele promove reconciliação. O Evangelho não fala que a gente não vai brigar. Mas o Evangelho promove o quê? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Pedro vai dizer o seguinte, para o homem e para a mulher, os casados aqui nessa manhã. A mensagem não é sobre isso, mas deixa eu dar um parênteses aqui. Se você está brigado, vamos supor, você brigou ontem. Aí o Samir veio aqui e fez um momento de intercessão. Lindo, maravilhoso. A sua oração não passou Porque Pedro vai dizer o seguinte, se você está brigado com a tua mulher, não adianta orar, porque as suas orações estão interrompidas. Não, pastor, mas na generosidade eu dei oferta. Problema seu. Se tu está brigado, as tuas orações não chegam a ter, então acerta. Tem que acertar essa situação. Olha aqui, quantas vezes eu tive entrave com a minha esposa. Eu não sei se você é assim, mas eu sempre tenho razão. Não sei se você é assim. E a minha esposa é crente, teve paciência. Hoje eu estou menos pior. Hoje eu já consigo pedir perdão ali por volta de 30 minutos. Eu já consigo fazer isso. Então, se a gente está brigado, não adianta orar, porque a oração não vai passar do teto. Porque o verdadeiro evangelho, ele promove o quê? Perdão e reconciliação. O verdadeiro evangelho promove igualdade e aproximação. O verdadeiro evangelho transforma erros em
providência. Mas o verdadeiro evangelho também, ele transforma morte em vida. E aí vamos para o texto, deixa eu acelerar aqui, vamos para o texto. A partir do verso 17 diz o seguinte: assim, se você me considera companheiro na fé, receba como estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha. Esse cara te roubou? Ponha na minha. Põe na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. E pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que peço. Além disso, prepare-me aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. E ele vai continuar dizendo: Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo, envio-lhe saudações. Assim também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus companheiros. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Então a primeira realidade nesse bloco que a gente leu é que nós precisamos aprender que não existe pessoas mais importantes do que a outra. Vamos citar juntos ali? Precisamos Então, vamos fingir o seguinte cenário aqui. Imagina bater na porta da sua casa. Bater na porta da sua casa. Alguém desce com uma BMW X9. E você consegue ver a pessoa. Ele chegou, sabe aquele chumbo, aquela chumbo sólido, a pintura sólida? No céu eu vou ter uma dessa. Chegou uma X9 na porta da sua casa. Como que você atende essa pessoa? Agora imagina a mesma cena, alguém chega na porta da sua casa com uma variante. Ah, você não sabe o que é variante, eu vou falar um carro. Como é que eu faço agora? A Tânia é louca, TL? Um Fusca veinho na porta, uma Kombi na porta. Kombi eu comunico? Uma Kombi velha na porta da sua casa, como que você atende? Olha, se sou eu, chegou a X9 pintura sólida na porta da minha casa, eu falo: amigo? Se sou a Kombi, eu falo para meu filho: vai atender, fala que o pai não está. Eu estou brincando com vocês. Mas você já viu a nossa reação em tratar as pessoas a partir daquilo que as pessoas têm para nos oferecer? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, deixa eu dizer para vocês. Paulo está dizendo assim: Filemon, você teria o direito de matar Onésimo, porque a lei dizia isso. O escravo te roubou e foi embora, um dos direitos que você tinha era matá-lo. Paulo está dizendo assim: deixa eu dizer, agora ele é nosso irmão em Cristo. E a partir que ele é o nosso irmão em Cristo, nós não somos mais diferentes. Nós somos o quê? Nós somos o quê? Iguais. A nossa sociedade, ela tem o hábito e o valor de tratar as pessoas a partir do que elas têm a oferecer e não a partir daquilo que elas são. Agora deixa eu dar o outro lado dessa moeda. Você que talvez a sua vida não foi muito favorável, você precisou trabalhar um pouquinho mais que os outros. Você talvez tenha um pouco menos que os outros. Deixa eu dizer para você, você não tem que se fazer de coitado para ter benefício dos outros. Você é igual a qualquer outra pessoa. Você não tem que se fazer de coitado. Você tem que erguer a cabeça e avança. Sabe por quê? O Evangelho nos faz ser próspero. O Evangelho nos faz ser próspero. Eu fico imaginando, por exemplo, a história dos meus pais. Deixa eu te contar a história dos meus pais para você, rapidamente para vocês. Meu pai foi expulso de casa com 17 anos porque se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo numa cidade chamada Santo Antônio do Moiaçu, na Fazenda da Estrela, perto de Caratinga, em Minas Gerais. Ele foi expulso de casa quando ele se converteu. Ele sai de casa sem saber ler. Sem saber ler, sem saber escrever, e vai para São Paulo. Quando ele chega em São Paulo, ele aprende a ler e escrever para poder trabalhar num negócio que se chama ônibus coletivo, numa profissão que você não conhece, bota no Google, chama cobrador de ônibus. E uma certa vez ele conta que quando ele saiu da fazenda com a roupa do corpo para ir embora pedir carona, para tentar uma vida melhor, Deus começou a confortar o coração dele e ele falou assim: eu quero voltar para pregar o Evangelho para os meus. Eu vou resumir a história. Quando eu resumo a história, eu digo assim: hoje na nossa família,
tanto pai como mãe, nós temos ali 3, 4 pessoas que ainda não se converteram. Você está entendendo? Porque o Evangelho faz a gente fazer o quê? Avançar. Avançar. O Evangelho faz a gente avançar. O Evangelho faz a gente olhar cada vez mais. Então Paulo está dizendo assim, olha, cuide de Onésimo. E deixa eu dizer, agora Onésimo já não é mais o seu escravo, agora há um sistema igualitário aqui. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender, e Paulo está dizendo o seguinte, assim, se você me considera companheiro na fé, receba como estivesse recebendo a mim. Receba, um companheiro, alguém que participa da mesma realidade, que compartilha algo em comum. Acolher plenamente, assentar dentro da esfera de comunhão, Paulo está dizendo o seguinte, é a mesma palavra que Paulo vai usar em Romanos 15, 7 para dizer, aceite uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Que Cristo aceitou. Aceite, aceite. Eu me lembro que a gente era criança e começou uma igreja na nossa casa. Meu pai sempre gostou desse negócio de começar a igreja. E ele começou uma igreja na nossa casa e a gente precisava ir para a igreja sede dia de domingo. Ir para a igreja sede dia de domingo. Então eu me lembro que a gente ia de carona com um irmão da igreja. E esse irmão da igreja cobrava o preço do ônibus para a gente ir de carro de carona. E a minha mãe era empregada doméstica. E agora eu lembro da cena da minha mãe escondendo o dinheiro, pagando o pessoal antecipado para eles dar carona para a gente poder ir na igreja. Isso é coisa de crente? Isso é coisa de crente? Se Deus me deu algo, eu preciso te abençoar. Eu preciso te abençoar. E a gente precisa entender isso. A comunidade de Jesus não é a comunidade que a gente trata as pessoas com menosprezo. Não é a comunidade que a gente trata as pessoas de maneira desigual. Por que o nosso país está faccionado? Em grupos. Por quê? Porque o Evangelho precisa transformar essas pessoas, amém? A unidade em Cristo. Efésios 2,14 vai dizer assim, Cristo é a nossa paz, Ele fez de judeus e gentios derrubando o muro da inimizade que existia um muro que separava esses irmãos. Essas pessoas. E Jesus veio e derrubou esse muro. Então agora já não tem mais gentios e judeus. Naquela época isso era bem interessante, porque existia o pátio do templo. E no pátio do templo as mulheres não podiam entrar para adorar. Judeu ficava de um lado e gentio estava do outro. E o povo estava levantando e falando na mão em nome de Deus. Já pensou um negócio desse? Que povo incrédulo, não é? Agora deixa eu dizer para vocês aqui. Vamos falar da gente agora. Está cheio de igreja aí que se você for de esquerda, você não entra na igreja. Está cheio de igreja que se for de direita, você não entra. Nós estamos brigando por causa do quê? Nós estamos brigando por causa de quê? E aí eu vou repetir de novo Augusto Nunes. Defender político no nosso país é como ter uma crise de ciúme dentro do prostíbulo. Defender político no nosso país é como ter uma crise de ciúmes dentro de um prostíbulo. Enquanto mais tensionado o país, mais esses caras estão crescendo. E mais a gente está? E eu já vi gente aqui dentro, falar assim, eu não gosto de conversar com o irmão porque ele é de direita. Eu não gosto de conversar com o irmão porque é de esquerda. O Evangelho veio e derrubou o quê? A parede da inimizade. Da inimizade que existia sobre. A questão não é ser de direita e de esquerda, nós somos de Jesus. Amém? Amém? Nós somos de quem? De Jesus. E se Jesus falou, faça isso, faça isso. Faça isso, nós somos de Jesus. Ele derrubou, olha o que Gálatas 3:28 vai dizer. Já não há judeu nem gentil, escravo ou livre, homem ou mulher, todos são um em Cristo Jesus. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Portanto, a segunda observação é a seguinte, precisamos aprender a nos identificar com as falhas das pessoas. Olha o que ele diz, verso 18 e 19. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha
conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho e pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Olha, nós somos uma comunidade de fé, nós somos iguais, mas deixa eu dizer, nós vamos errar. E Paulo está dizendo assim, nós precisamos ter misericórdia das pessoas quando elas erram. Nós precisamos fazer isso. Paulo vai usar a expressão, se ele te prejudicou, ele cometeu alguma injustiça, algum dano, ponha na minha conta que eu vou pagar. E isso é um ato de misericórdia. Olha só, o cuidado de Cristo e o chamado da igreja. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 12, 20. Vai dizer assim, não quebrará o caniço rachado. Sabe o que ele está dizendo assim? Tem gente que pecou, tem gente que errou, e chega na igreja em busca de ajuda. Sabe o que a gente faz com essas pessoas? Sabe o que a gente faz? Arrebenta mais. Olha o que ele está dizendo. Pode colocar lá, irmão, por favor? Olha o que ele está dizendo. O outro, por favor. Olha o que ele está dizendo. Não quebrará o caniço? A pessoa já está rachada, e ela chega querendo ajuda. O que a gente faz? O que a gente faz? Quebra mais a pessoa. Deixa eu te dar um dado disso aqui. Eu tenho um amigo que há 4 anos atrás ele fez o TCC dele de psicologia, na área de psicologia, fez no mestrado de psicologia, e ele foi fazer um estudo de caso no Chuí. Sabe o que é o Chuí, né? Chuí, aqui. Foi fazer um estudo de caso. E ele estava dizendo sobre o efeito da religião, num segmento específico, no psique das pessoas. E ele encontrou um grupo de 8% de pessoas dentro do manicômio, que eles estavam lá como fruto de abuso religioso desse segmento religioso. Tiveram distúrbios mentais como fruto de abuso religioso. E ele fez um estudo de caso de uma pessoa, e esse eu me interessei e eu fui ler. O estudo de caso de uma pessoa. Tem um cara que estava lá, ele tinha 42 anos na época, e ele estava lá porque ele teve distúrbio mental, já tinha uma certa tendência para isso, mas agravou mais com esse caso. Ele adulterou, e ele foi na igreja pedir socorro, e ao invés de socorrê-lo, aquela igreja, na sua teologia, disse que ele praticou o pecado de morte. E ele não tinha mais possibilidade de restauração. O que aconteceu com aquele cara? O cara ficou maluco. Não quebrarás o caniço? Não esmagará o caniço? É claro que a gente não vai aceitar qualquer tipo de coisa, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo o seguinte, se a pessoa errou, está buscando reconciliação e quer buscar o Senhor, nós não precisamos acabar de arrebentar com essa pessoa. A igreja é o local onde tem o maior número de pecador por metro quadrado e de pessoa. Você está aqui nessa manhã porque você quer buscar Jesus, amém? Você quer ter uma vida séria. E quando as pessoas chegam arrependidas, querendo uma vida séria, nós não podemos acabar de quebrar as pessoas, nós precisamos restaurar as pessoas em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém? Nós vamos restaurar as pessoas em Cristo Jesus. E tem gente que eu vou dizer para você, tem gente que vai demorar para restaurar. Mas nós não podemos desanimar dessas pessoas, porque um dia alguém orou por nós e não desanimou de nós. Então a lógica é simples. A lógica é simples. Não quebrará o caniço quebrado, nem apagará o pavio fumegante. Cheio de gente com talento, cheio de gente com potencial, que o pecado entrou na vida dessas pessoas e arrebentaram essas pessoas. E já sentiram o peso do pecado. E a pessoa vem para a igreja, tem mais uma? Jesus é claro aqui quando fala, não quebrará o caniço quebrado. Olha o que 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14 diz, exortamos vocês, irmãos, que façam o quê? Primeiro, façam o quê? Advirta. Sabe o que ele está dizendo? Gente que anda fora do caminho. A ideia aqui é o cara está no exército, está na linha com os seus soldados e ele não gosta de ficar na fila, ele fica para fora. Essa é a ideia do seu. É gente que gosta de fazer coisa errada. O que você faz com gente que gosta de fazer coisa errada na igreja? O que você faz? O que você faz? Está aqui no texto. O que você faz? Você fala assim, ó. Te usei como é muita coisa, exemplo hoje, vou usar outra ali.
Deixa eu dizer uma coisa para o irmão, sai dessa vida, está entendendo? Você precisa sair dessa vida. Mas Deus é misericordioso, mas fique esperto, vou voltar para você. Sai dessa vida. Que vida? Você é mentiroso. Agora não posso falar para ninguém. Você é mentiroso. Meu irmão, deixa eu dizer para você, eu vi você, o jeito que você tratou aquela mulher, você olhou para ela. Você é casado, toma vergonha na cara, assim diz o Senhor. Amém? É assim. Advirta o ocioso. Isso que você falou é mentira. Isso que você falou não está na Bíblia. Meu irmão, o que você falou não condiz. Advirta os ociosos. Ah, não, se eu falar, eu vou perder a amizade. Se eu falar, o que vão achar de mim? A Bíblia diz o seguinte, o que você tem que fazer com quem anda fora da linha? Por que você corrige seu filho? Por que você chama a atenção do seu filho? Porque você ama seu filho, correto? Advirta os ociosos. Por que a gente chama a atenção dos irmãos? Porque a gente ama os irmãos. Agora deixa eu dizer para você um testemunho meu. As pessoas que mais me amam são as pessoas que mais chamaram a minha atenção. Repito, as pessoas que mais me amam são as pessoas que mais chamaram a minha atenção. Quem ama, chama atenção. Quem não ama, passa a mão na sua cabeça. E a gente precisa ter gente perto da gente que senta com a gente e fala assim, está errado. Não está legal isso. A gente precisa de gente assim perto de nós. A gente precisa. Amigo do happy hour você arruma em qualquer lugar. Amigo do churrasco você arruma em qualquer lugar. E se a carne for boa, pode me chamar que eu quero ser seu amigo. Nós precisamos de gente que senta com a gente e fala assim, você tratou errado isso. Não foi legal o que você fez. Você precisa mudar isso. Não publicamente. Porque amigo que amigo, ele os elogia em público e em particular, chama a nossa atenção. Então Paulo está dizendo assim, advirta os ociosos. Advirta os ociosos. Segundo, confortem-os. Ah, você está desanimado, você não crê em Jesus, você está por fora, e se Jesus voltar, você vai ficar mesmo. Não, o que a gente faz com quem é desanimado? O texto está dizendo, vamos, meu irmão, vamos lá. Manda uma mensagem, domingo eu não te vi, como é que está? Ó céu, ó terra. Vamos, irmão, vamos animar, vamos buscar o Senhor, vamos orar. Ó céu, ó terra. Porque tem gente que é assim. Tem gente que você ficar perto dela 5 minutos, você fica, ó céu, ó terra. Eu tenho uma tia que não pode perguntar para ela como é que a senhora está. Porque se você perguntar para ela como é que a senhora está, ela vai, em 1974, aconteceu isso comigo, que não sei o quê. Então já olha para a tia e fala, Pai do Senhor, está bom com a senhora? O que você faz com quem está desanimado? O Paulo está dizendo, confortem. Onésimo já está quebrado, você não precisa quebrar ele mais, a gente precisa restaurar Onésimo. Sabe, a gente fala assim, mas deixa eu dizer, quando é um filho nosso, quando é uma esposa, quando é um marido, quando é um colega que está quebrado e a gente abraça e a gente restaura, o nosso coração fica alegre. Então o que a gente faz com quem está desanimado? Vamos lá, conforte, vamos buscar o Senhor. Não vamos desanimar. Mas não só isso também, o que você faz com quem é fraco? E a ideia de auxiliar, sabe o que é? Carregar. O que Paulo está fazendo com o Onésimo? Está carregando no colo. Bota na minha conta. Paulo tinha dinheiro? E Paulo está dizendo, eu vou dar um jeito de pagar isso. Mas eu não quero ver vocês rompidos. Está entendendo? Paulo não está tomando partido. Não tome partido de confusão. Paulo não está tomando partido. Paulo está dizendo, bota na minha conta que eu vou pagar isso. Sabe por quê? Que não tem esse negócio de prejuízo financeiro para mim. Eu quero viver vocês bem em Cristo Jesus. É isso. Mas ele coloca também, por último, e diz o quê? Seja o quê? Diga comigo. Vai, irmãos, vamos lá? Seja o quê? Com quem? Com todos. Então imagina seu marido. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Seja o quê?
Sua esposa, o que a Bíblia diz? Não, não vale. Vale. O que a Bíblia diz? Sabe por quê que a Bíblia diz isso? Porque a gente não tropeça em montanha. A gente não tropeça em montanha. A gente não tropeça em montanha. Seja o que com todos? Paulo está sendo o quê? Paciente. É isso que está dizendo. Quando a gente faz isso, a gente não quebra o caniço rachado. E a gente abre caminho para as pessoas serem restauradas. As pessoas chegam à igreja depois de um pecado lascado, como um amigo meu disse, uma vida de pecadaria. Não tem, tá bom? Não tem isso. Uma vida desgraçada, ela chega na igreja, desculpa a expressão que eu vou usar, fedendo. E ela não tem vergonha de entrar na igreja, porque ela sabe que ali as pessoas não vão arrebentar ela. Não vai acabar de quebrar o caniço. Agora você que está em pecado, presta atenção no que eu vou dizer, sai dessa vida. Sai dessa vida. Você que está flertando com alguma coisa, sai dessa vida. Ninguém se deu bem nisso. Você já viu alguém no mundo das drogas, vendendo drogas, se dar bem? Nesse tipo de vida ninguém vai se dar bem. Sai desse negócio em nome de Jesus, amém? Sai desse negócio. Vai buscar ajuda. Vai buscar reconciliação. Não fique nesse negócio. Saia desse negócio em nome de Jesus. Sabe esse negócio assim da gente achar que a mulher do trabalho é melhor que a mulher de casa? Sabe esse negócio? Você sai da sua casa de manhã, a mulher já te deu uma lista de coisa para fazer. Aí você chega no trabalho e tem aquela mulher com o batom da cor do pecado, com o vestido da cor do pecado, com as unhas da cor do pecado. E ela fala para você o quê? Bom dia. Quando você chega em casa à noite, a sua mulher está como? Com a camiseta, é Dilma de novo, com a força do povo, fedendo cebola. Eu falo Dilma porque ela está inelegível, eu queria falar do outro. Aí você chega em casa, a mulher fala, seus filhos, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí você chega no outro dia do trabalho, lá, quem está te tratando bem? Quem está te tratando bem? Aquela Jezabel. Deixa eu dizer, olhe para mim, presta atenção, sai fora desse negócio. Aquela Jezabel vai tomar tudo que você trabalhou até hoje. Sai fora desse negócio. A mulher de Deus para a sua vida é aquela que está com a camiseta. Entendeu? Ela. Sabe por quê? O diabo não vai seduzir a gente com coisa ruim. O diabo vai seduzir a gente com coisa boa. Boa. Mas quando você tira o chocolate de cima, que eu não posso mais comer, quando você tira o chocolate de cima, desculpa a expressão, eu quero falar isso para você entender. Quando você tira o chocolate de cima, o que tem debaixo do chocolate, sabe o que é? Estrume. 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 Saia desse negócio em nome de Jesus. Amém? Saia desse negócio. Sai. Isso não compensa. Busque ajuda. Você sabe qual que é a grande pandemia com os estudiosos? Tem psicólogos aqui na igreja que podem me ajudar nisso. Você sabe qual um dos grandes problemas que a gente tem, terapeutas de casal está lidando? É um negócio chamado pornografia. Isso está arrebentando o casamento. Isso está arrebentando. Saia desse negócio em nome de Jesus enquanto você tem tempo. Já existem estudos, aqui tem profissionais da área da psicologia, tá? É porque eu estou falando, os caras já. Volta para cá. Aqui tem profissionais, já tem estudos que provam. Se tiver da altar também, eu não sei, nunca fui lá. Tem profissionais da área aqui, do estudo, que diz o seguinte, o efeito que a pornografia faz na nossa mente é o mesmo que a cocaína faz. Estão entendendo? Sai desse troço enquanto você tem tempo. Porque vai ter um dia que seu caniço vai estar arrebentado e não vai dar mais para recuperar você. Não vai dar tempo de recuperar você. Paulo está dizendo o seguinte, nós vamos abrir a porta aqui, sabe para quê? A gente quer recuperar Onésimo, amém? A gente quer recuperar Onésimo. E ele diz assim, pode vir fedendo.
Pode vir do jeito que você está. Você está disposto a tomar um banho? Está disposto a trocar essa roupa? Pode vir, porque todo aquele que vai até Jesus, Jesus de maneira lançará essa pessoa fora. E aí eu já caminho aqui para encerrar com os irmãos. Terceiro, precisamos exercitar tanto a restituição como o... Diga comigo, vamos lá, vamos estar juntos, vamos lá? Precisamos... Sabe, a igreja, a nossa casa, precisa ser um lugar onde as pessoas erram e não têm vergonha de pedir perdão, amém? Amém? Precisa ser um lugar assim. E alguns de nós, por instinto de sobrevivência, e eu me coloco nesse meio, por instinto de criação, de sobrevivência, nós não nos abrimos. Nós não buscamos ajuda quando precisamos. Paulo está dizendo aqui, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos, e Paulo está dizendo assim, reanime o meu coração. Paulo está dizendo assim, traga uma alegria para esse coração velho desse missionário. E qual que é a alegria? Receba esse homem. Receba esse homem. Agora eu fico imaginando, né? Onésimo chegando na casa de Filemão com a carta de Paulo. Aí Filemão está dizendo assim, espera aí que eu vou te matar, espera aí só um pouquinho. Vou acabar com sua vida. Já bota a pólvora aí na arma, que daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer com você. Se fosse eu e você, a gente faria a mesma coisa. E aí Filemão vai e pega a carta de Paulo e começa a ler. Imagina um negócio desse. Imagina uma situação dessa. Sabe por quê, irmãos? Amar dá trabalho. Amar dá trabalho. Olha o que o C.S. Lewis diz em uma das suas cartas sobre amar. Olha só. Amar é ser vulnerável. Amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração será? Será o quê? Ferido. Não é assim? Você que tem filho há mais de um dia. Há mais de um dia. Mais de uma hora. Amar faz o que com a gente? Faz o quê? Fere. Fere. Até um dia desse eu tinha dificuldade de crer que a minha neta tem natureza pecaminosa. Eu achava ela a quarta pessoa da Trindade. Você que é avô, você sabe o que eu estou dizendo. Amar é ser vulnerável. E amar não é normal de nós. A gente quer ser amado, mas a gente não quer amar. C.S. Lewis está dizendo assim, amar é ser vulnerável. Ele continua dizendo o seguinte, se você quiser manter o seu coração intacto, não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente com hobbies e pequenos luxos. Evite todos os relacionamentos. Tranque no seu cofre do seu egoísmo. Mas esse cofre seguro, escuro, imóvel e sem ar, ele mudará. Não será quebrado. Tornar-se-á inquebrável, impenetrável, irremediável. Por quê? Porque amar é ser o quê? Vulnerável. Eu estava lendo essa semana de uma mulher que abriu mão da carreira profissional, tinha 4 filhos e foi cuidar das crianças, umas crianças uma mais bonita que a outra, educadíssimos. E ali por volta dos 50 anos de idade, o marido a abandona. Ela não tinha profissão, ela não tinha como se sustentar, e o canalha fez o que fez com ela. E alguém disse para ela, e como que você está? Ela disse, eu estou bem. Eu estou bem porque eu decidi amar os meus filhos. Dá para entender? Amar é ser vulnerável. Você cuida dos seus filhos na infância dele, você não tem garantia nenhuma que na sua velhice ele vai cuidar de você. É por isso que eu deixei tudo no meu nome. Você não tem garantia nenhuma.
Você não tem garantia nenhuma. Porque amar é ser? Você pode botar dinheiro no seu irmão, você pode investir na vida do seu irmão, mas um dia as pessoas podem deixar na mão. Amar é ser vulnerável. Olha o que o Billy Graham vai dizer. O perdão não é ignorar o que aconteceu, mas escolher não permitir que isso destrua o nosso futuro. E aí eu quero encerrar com o Viktor Frankl, o que eu gosto muito. Viktor Frankl é o fundador ali da logoterapia. E o Viktor Frankl, ele ficou parte da sua vida no campo de concentração nazista. Ele foi vítima disso tudo que aconteceu. Aos 37 anos, ele é levado para o campo de concentração. E tem algumas frases do Viktor Frankl sobre essa questão de ser vulnerável, de perdoar. E eu não estou falando de alguém que levou um prejuízo financeiro numa negociação. Eu estou dizendo de um cara que foi morar num campo de... E não porque quis. E aí o Frankl vai dizer o seguinte: quando já não somos capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar o quê? Nós? Dá para entender? Tem situação que aconteceu conosco, que a gente apostou na pessoa, que a gente entregou a nossa vida à pessoa, que a gente confidenciou coisas à pessoa, e a pessoa nos deixou na mão. E aí o Frankl vai dizer o seguinte: você não consegue mudar essa realidade. Você não consegue. Mas você consegue mudar? Si mesmo. Francis Bacon, ele vai dizer, citando algum desses pensamentos, ele vai dizer: não é o que fizeram com você. Não é isso. Você não tem controle sobre o que as pessoas vão fazer contra. Você não tem controle se o Onésimo vai te roubar ou não. Mas o que aquilo vai gerar no nosso coração, a gente tem? A gente tem controle. A gente pode dizer o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para você, eu sou de 17 de março de 1974, não precisa fazer conta. E nesse pouco tempo de vida que eu tenho, de meio século, eu já vivi algumas coisas. E se eu for olhar para o meu coração, se a gente lá em casa for olhar para a circunstância, a gente estaria fora da igreja. A gente estaria fora da igreja. Eu seria mais um desigrejado. Mas a gente tomou algumas decisões. E algumas das decisões que a gente tomou é o seguinte: a gente não vai envelhecer azedo. Dá para entender isso? A gente não vai envelhecer azedo. A gente não tem controle do que as pessoas fazem contra nós. Mas a gente tem controle se a gente vai guardar aquilo no nosso coração ou não. Amém? Amém? Você passou por frustração em igreja? Olhe para mim, você passou? Você foi injustiçado? Você foi injustiçado no seu casamento? Você passou por problemas lá no seu ambiente de trabalho? Deixa eu dizer assim, não deixa isso azedar o seu coração, amém? Não deixa. Envelhecer não é opção. Nós vamos envelhecer. Um dia desse uma criança chegou em casa, viu uma foto minha e da Jussade quando a gente casou. Olhou para a minha foto e falou assim: credo, pastor, é você? É você? Nós não temos a opção, nós vamos? E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus porque tem uns creme novo. Louvado seja Deus porque tem umas tecnologias que puxa daqui e puxa de lá. Louvado seja Deus, amém? Louvado seja Deus. Eu já sei até o nome de alguns. Mas deixa eu dizer o seguinte: a questão não é a carcaça externa. Carcaça externa a gente dá um jeito. A questão é o nosso coração. Vai ter injustiça, mas a gente decidiu não envelhecer amargo, azedo. Estou pensando nos meus próximos 15 anos e já desenhei algumas coisas para mim. Esse ano não conseguia ser, esse ano, o ano que vem vai acontecer, eu vou voltar para a universidade, fazer um outro curso. Estamos planejando os próximos 15 anos. E eu quero ser aquele velhinho que vai entrar na igreja de bengala, não vou estar mais na frente, e distribuindo bala para a criançada, escondido dos pais. Correto? É isso aí.
Nós não vamos envelhecer amargos. Sabe por quê? O poder do Evangelho transforma a nossa vida. Pode fazer injustiça, pode fazer o que quiser. É o que o Vitor Frankl está dizendo. Vocês me colocaram dentro do campo de concentração, mas vocês não colocaram o campo de concentração dentro do meu coração. Eu vou resistir a esse negócio. É isso, é isso. Ele coloca assim, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. E a nossa resposta vai ser o quê? O Evangelho vai invadir o nosso coração e a gente não vai reagir como Satanás. Nós vamos reagir no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Há um espaço. E aí a gente precisa saber o que a gente vai fazer com isso. O Frankl ensina que o sofrimento pode ganhar significado quando respondido com propósito. Paulo deu propósito nisso e Paulo disse, pode lançar isso na minha conta. Ele transforma um conflito social em oportunidade para quê? Demonstrar o Evangelho. Viver e refletir a Cristo. E refletir a Cristo. Deixa eu ilustrar isso aqui. Bota lá no último slide, por favor. Esse é Nelson Mandela. O Mandela ficou preso 27 anos. E teve uma história muito interessante do Mandela. Após 27 anos preso, Mandela deixou a prisão e ele tomou uma atitude. Qual foi a atitude? Eu não vou me vingar. Quantos anos preso? E aí o Mandela, você pode discordar de algumas coisas do Mandela, a questão não é ideológica aqui, a questão é o que aconteceu com o ser humano. Tá? A questão é o que aconteceu com o ser humano. E o Mandela tomou umas decisões. E eu gosto muito dele, eu particular gosto muito dele. E sabe o que ele fez? Ele chegou a convidar os seus antigos carcereiros para a sua posse como presidente. Sabe por quê? Na biografia do Mandela, o Mandela diz o seguinte, eu queria matar aqueles caras. O meu desejo, sabe o que era? Matar aqueles caras. Mas ele diz assim, eu tinha que sair da penitenciária, eu tinha que sair da cadeia. E a cadeia tinha que sair de dentro de mim. Eu não podia ser refém. Porque ele diz assim na biografia dele, eu tinha pouco tempo de vida. E nesse pouco tempo de vida eu não podia gastar o meu tempo querendo me vingar deles. E aí o terapeuta dele deu uma ideia para ele. Diz assim, convida esses caras para a sua posse. E vamos fazer um rito de passagem. E nesse rito de passagem, nesse dia, você vai decidir que você perdoa esses caras. Pá. E aí ele vai dizer o seguinte, na sua biografia ele diz o seguinte, ao sair pela porta em direção à minha liberdade, percebi que se não deixasse para trás a amargura e o ódio, ainda estaria na prisão. Por que a gente resiste à busca por reconciliação, por perdão? A gente fica escravo dessas coisas. Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte, quando a gente não perdoa, a gente é como aquela pessoa que toma veneno e quer que o outro morra. A gente toma veneno, mas quer que o outro morra. Mandela diz, eu precisava romper com isso. Eu precisava romper com isso. Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria orar com você. A primeira pergunta que eu pergunto para você agora nesse momento de oração. Existem pessoas na sua vida que você pula de calçada quando vê na rua? Gente que te fez mal. E gente que nos fez mal, a gente acorda pensando na pessoa, a gente almoça pensando na pessoa, a gente abre o Instagram, a pessoa está lá. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, a quem você tem que dizer assim, deixa aí, Deus trata o meu coração. Eu não quero mais ser refém dessa pessoa. Filemão precisou tratar o seu coração. Precisou tratar o seu coração. Eu confesso para você que quando eu acabei de ler esse texto, eu precisei orar ao Senhor e dizer, Senhor,
Eu ainda tenho dificuldade de lidar com tal pessoa. E eu preciso que o Senhor tire isso de dentro do meu coração. Você também tem isso. Você também tem isso. Não adianta fingir ser forte, que você não é forte. Você é igual eu, você é vulnerável. Eu e você somos barro. A gente não é forte como a gente acha que é. E aí eu, publicamente, que eu estou dizendo que eu precisei dobrar o meu joelho e falar, Deus, eu não sei lidar com isso, mas o Senhor sabe. E eu aprendi uma coisa muito importante, dê nome para a sua dor. A minha dor chama fulano de tal. E eu preciso entregar isso para o Senhor nessa manhã. Eu preciso entregar. E não espere a pessoa te procurar. Você precisa fazer isso, que é uma decisão sua. Sua. Tem gente que está perto de nós, que sabe dos nossos problemas e sempre diz para a gente, você precisa acertar isso. É Paulo que diz o seguinte, bota na minha conta. Bota na minha conta. Tem gente que você sabe que pecou e está longe da igreja. E às vezes a gente fala assim, não, merece mesmo, porque está longe, merece que Deus pese a mão sobre eles. Não. Ninguém merece isso não. Essa pessoa merece estar aqui com a gente, ouvindo o Evangelho. E a gente precisa interceder por essas pessoas. Para que eles experimentem aquilo que eu e você estamos experimentando. A graça do Senhor sobre nós. Mas a terceira coisa, eu encerro dizendo, é o seguinte. Alguns de nós estamos brincando com o pecado. E se a gente continuar brincando com o pecado vai arrebentar a nossa família, vai arrebentar a nossa carreira, vai arrebentar nossos relacionamentos. Então talvez nessa manhã, ao ler esse texto e lidar com isso, a gente pode dizer para Deus, se vida dupla nunca mais. Eu não posso continuar nesse caminho que eu estou. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Eu não posso, eu preciso romper com isso. Eu não sei o que é, mas você sabe. Porque o Espírito Santo todo dia te incomoda nessa situação. Você não pode deixar isso invadir sua casa. Você não pode deixar isso invadir a sua vida. Você não pode ter essa sombra sobre a sua vida. Você precisa dizer o seguinte, o Senhor que me liberta, o Senhor que me restaura. Nessa manhã eu não quero ter vida dupla. Quero ter uma vida só. E essa vida é de Jesus. Então, ore ao Senhor nesse momento, tenha um momento de oração. A gente busca reconciliação, a gente intercede por aqueles que precisam de reconciliação, mas a gente diz para Deus assim, nós não vamos brincar com o pecado. Nós não vamos brincar com isso. Tenha esse tempo de oração e clame ao Senhor nesse momento. Senhor, nós que estamos aqui nessa manhã, nós não somos melhores que ninguém. O nosso coração é enganoso. A gente olha para as pessoas com segundas intenções. A gente é arrogante. A gente, quantas vezes a gente é soberbo, ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Nos faça ser uma comunidade que não arrebenta o caniço quebrado. Nos faça ser uma comunidade onde vai chegar gente quebrada, arrebentada, cheirando mal, e nós vamos dizer, aqui é o lugar onde o Senhor vai nos reconciliar. Porque o Evangelho do Senhor é isso, o Evangelho é Jesus Cristo. Agora não permita, ó Pai, quantos de nós queremos buscar poder no Espírito Santo e estamos tendo vida dupla. Nos faça entender que sem santidade ninguém vai ver o Senhor. A Tua palavra assim diz. Sem busca por santidade, sem dizer não para o pecado, ninguém vai ver o poder do Senhor. O poder real, transformador. Então nos ajude, ó Pai, a andar em santidade diante do Senhor. Nos ajude, ó Pai, tem misericórdia de nós. Ajude as famílias aqui nessa manhã. Que em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, não haja sequer cogitação de separação, de divórcio entre nós. Tira isso de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Que os nossos filhos queiram servir ao Senhor porque vê Jesus em nossa vida.
Faz isso em nós, ó Pai, faz isso em nós. Faz aqui nessa manhã casais que são leais, são fiéis. Casais que são leais, são fiéis, não para manter a aparência, mas porque isso honra ao Senhor. Levanta jovens aqui, moças, rapazes, que buscam santificação no Senhor, que diz não para o pecado e que diz sim para o Senhor. E aí, ó Deus, nós vamos ver uma cidade transformada pelo poder do Evangelho. Nós vamos ver um país transformado pelo poder do Evangelho. E nós vamos ver uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que ama ao Senhor sobre todas as coisas. Nos dê isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos essa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar.